Olá, amigos. Eu sou Wagner Périco do Via Paganos e hoje nós temos uma entrevista super especial com a minha amiga Miriam Mizerri. Miriam Mizerri é especialista em sereias. Tanto aquela ideia de sereias mítica, quanto magia com sereias. Conta isso pra gente, Miriam. Como é que surgiu essa paixão pelas sereias? A sereia surgiu, eu acredito, como qualquer pessoa na infância, essa brincadeira do mergulhar e estar em contato mesmo com a água, com o mar. Com o tempo, né, eu fui amadurecendo essa questão da parte espiritual, eu conheci a bruxaria, comecei a estudar, e a partir daí foi quando eu comecei a lidar com o ser, né, com a parte de magia, com o ser de uma forma espiritualizada. E eu fui tendo descobertas, até mesmo algumas decepções com relação ao que a gente acredita ou que muitas vezes a televisão, essa coisa lúdica da sereia. E fui estudando e me aprimorando, me aproximando desse ser, que é um ser incrível, e aprendendo muito com ele, né? E, por exemplo, a primeira dúvida que as pessoas têm, aquela imagem que a gente tem de sereia, metade mulher, metade peixe, com um rosto bem humano mesmo, assim, né, a parte de cima bem humana, e que seduzem os marinheiros e levam para a morte no mar. Primeira dúvida, é essa aparência mesmo metade humana, ou é uma aparência mais animal, mais ser mágico mesmo, não tão humana assim? Isso é uma dúvida, na verdade é uma das decepções que a gente acaba enfrentando quando a gente começa a lidar com esse ser. Que a gente espera aquele ser lindo e incrível, sim, de uma mulher escultural, só com uma cauda de escama, uma cauda de peixe. E na verdade não é, é um animal que possui uma semelhança humanoidica, mas ela não tem característica, não é pele como nós, é um ser mesmo que você vê que ele é um ser aquático. Então entendi, ele tem pele de seres, de animais que vivem em mares, em rios. Ele não tem uma beleza aos nossos olhos, não é uma beleza humana, tem uma beleza própria. Sim, mas existem algumas histórias em que as sereias elas podem mudar de forma. Essas sereias, elas podem assumir uma forma mais humanoide, se for necessário? Podem. Tanto mais humanoidica, vamos dizer assim, quanto mais feroz. Tá. Então elas variam de acordo com o desejo, vamos dizer assim, o que ela quer atrair. Como qualquer animal, existem animais que, por exemplo, usam coisas para parecer guerras ou algo do tipo para parecerem maiores. Da mesma forma, elas utilizam disso, tanto nessa questão física e instintiva, quanto na questão de magia, de tentar atrair. Existe uma coisa de magia de glamour, de trabalhar essa coisa da aparência mesmo, física, para atrair mesmo, em alguns casos, atrair até humanos. Existem tipos de magia que eram feitos com humanos, por isso existe esse grande mito de que elas afogavam humanos. Então, esse tipo de magia eram feito com humanos. Muitas se apaixonavam por humanos, literalmente, não no sentido paixão, sim, como a gente enxerga, mas de ser uma coisa fascinante, né? Fascinante para elas. Sim, mas existem também as sereias que elas atraíam para matar humanos, existe isso? Existe. Como uma invasão de território que os humanos faziam? É uma questão é justamente isso, de se defender, né? Como qualquer animal, no reino animal, se falar biologicamente, ele vai atacar se você invade aquele espaço por uma questão de se proteger. E como as sereias, por mais que a gente pense que elas andam em bando, não são seres de bando. Sim. No máximo 2, 3, mais comumente de serem vistas sozinhas. Nunca eram vistas em bandos. Então era uma forma de se defender. Porque o ser humano é muito curioso, né? Sim. Então ele sempre tenta invadir o espaço daquilo que eles não sabem, que é do desconhecido, acredita que pode dominar tudo, e elas sempre foram agressivas a esse ponto. Não é uma agressividade gratuita, é uma agressividade na questão de se proteger e defender a si mesma, né? Existem alguns mitos de sereias dentro da mitologia germânica. Existe Lorelai, uma sereia que
habita um rio. Dentro do que você pesquisou, existem as sereias ligadas ao mar, ligadas ao rio, e existe alguma diferença no comportamento, na aparência delas? Existem. As sereias que estão ligadas aos rios, que seriam seres de água doce, vamos dizer assim, elas havia uma proximidade um pouco maior com os seres humanos. Então, e elas eram as únicas que poderiam até alcançar um certo período de tempo em água salgada, no quesito biológico. Então, possivelmente essas aparições que humanos relatavam ter visto em embarcações, provavelmente eram essas espécies, vamos dizer assim. E as sereias de água salgada, elas não conseguem chegar até a água doce, elas não são adaptáveis a esse meio, né? A água mesmo, né? Elas são mais agressivas e ariscas, elas normalmente são seres de profundidade. As do mar. As dos oceanos mesmo, de água salgada. Elas são seres de profundidade. Então, normalmente elas não são tão fáceis de serem vistas, vamos dizer assim. Elas ficam mais no oculto. E quanto àquilo que dizem sereias, fizeram até filmes, né, em cinema, de que elas conseguem, em algumas circunstâncias, elas conseguem ter pernas e saem do mar. Como é que é isso? A gente tem até o boto numa alusão. Assim. Sim, é verdade. O boto também costuma ter essa referência de sair do mar, do rio. Isso seria uma magia? Isso é um tipo de magia. Essa magia, ela é utilizada sangue daquilo que ela quer parecer. É um tipo de magia de glamour, que realmente esse glamour transmuta, ela realmente vira pernas. É um tipo de magia em que ela faz e ela precisa usar o sangue humano. E esse é um dos motivos pelo qual ela mataria, vamos dizer, um humano assim, consciente. Lembrando que a sereia, ela é um ser inteligente, mas que não abandonou o teu instinto, como nós, por exemplo, humanos, que às vezes nós nos afastamos dessa parte instintiva. Então, se ela se sentia ameaçada, ela mata, se ela sentia necessidade de alguma coisa, ela se alimenta, e nesse caso, como é algo natural, a magia, se ela sentir necessidade, ela vai matar para poder fazer a magia da forma correta, que deve ser feita. Tem um período, um momento, não é toda vez que ela pode fazer, para ela poder sair da água com as perninhas que nós tanto conhecemos. E uma outra questão, normalmente muita gente vai ter dificuldade em acreditar nesse conceito de sereia, porque fala assim, como é que nunca foram encontradas sereias, não encontraram nenhum esqueleto? Existem algumas imagens dentro da internet que a gente sabe que foram manipuladas, Sim, né? Com certeza. Mas como é que fica? Como é que a ciência explica isso? Se existem sereias, por que a gente nunca encontrou? Então, eu tenho vários amigos biólogos, já perguntei isso para eles. Não só a pergunta na parte científica, mas também como fui averiguar nos meus estudos voltados para o astral, para a bruxaria no geral. E nós só conhecemos entre 5% e 6% dos oceanos. O ser humano não tem noção da grandiosidade que o oceano é. E os rios, eles estão dentro desses oceanos. Os estudos que eu fiz, tanto biologicamente quanto magicamente falando, é que o peixe, vamos colocar assim, o ser marinho, ele se decompõe muito rápido. E os animais se alimentam dessa carne, vamos dizer assim, que está morta ali dentro. E se uma sereia for morta ou morrer por alguma causa natural de doença, elas vão ser devoradas por outros animais. E o que vai se ver vai ser uma carcaça de um animal marinho. Sim. Que possivelmente vai lembrar uma escama de peixe, um golfinho, que tem uma parte de esqueleto mesmo. Então, é exatamente por isso que nunca foi encontrado. Como são seres que não vagam em bando, e sim normalmente sozinhas, no oceano, por exemplo, as sereias de água salgada são de profundidades, lá elas morrem, lá elas decompõem, a não ser que nós fôssemos lá depois pré-sal tentássemos averiguar ossadas de sereias e tentar identificar isso. E, por exemplo, a gente vê tritões, né, que seriam Sim, seria os machos, né, das os sereias. machos, exatamente. E
dúvidas assim da questão do habitat e do cotidiano, vamos colocar assim. Do que se alimentam as sereias e em questão de tritão e sereia, como que acontece os cruzamentos? Os cruzamentos são bem parecidos com o do golfinho. A parte genital do macho, do tritão, é na frente, lembra um pouco essa anatomia humana, mas ainda o órgão sexual é como se fosse de um golfinho, e o da fêmea fica atrás, não fica na frente, como se fosse mais ou menos equivalente à altura do bumbum. Sim. Então é uma relação sexual, existe o prazer mesmo dentro da sexualidade da sereia. A procriação ela é um pouco menor, se eu não me engano, fica em uma faixa entre 6 e 7 meses. Quando existe uma procriação, não se tem vários, talvez um por ano. E eu acho que é o sexo como qualquer outro animal que sente prazer, como, se eu não me engano, são golfinhos e orcas que fazem o sexo, porque elas também são mamíferos que fazem o sexo por prazer, não só com a parte instintiva de procriação. Sim, a sereia seria encarada como um mamífero. São mamíferos. Certo. E, por exemplo, e do que se alimentam? Todo tipo de animais menores marinhos que elas conseguem alcançar, desde crustáceos até mesmo peixes, normalmente pegam mais fáceis em cardumes. E as sereias de rio é a mesma coisa, peixes, animais marinhos de todas as formas. E que tipo mais de magias você conhece que as sereias praticam, tem a ver com isso? Que tipo? As magias ligadas, né, que elas têm uma facilidade em fazer, são as magias ligadas à água, que seria bem óbvio. Porque a água está em tudo quanto é lugar do mundo delas. É a água. E na água também lidamos com as magias climáticas, por conta dessa condensação da água dentro do tempo, vamos dizer assim. Então existe a magia climática e existe também a parte comunicativa, que elas não têm como se comunicar, é como se fosse um sondar. Então um sondar. Isso. E elas trocam pensamentos. Entendi. E é uma magia, elas têm essa facilidade em conseguir captar e fazer uma espécie de leitura de mente. Por isso o canto da sereia, ele tem esse efeito hipnótico sobre as pessoas. Exatamente. Então, essa facilidade que elas têm, muitas vezes até mesmo em entender o que um humano, por exemplo, estivesse pensando. Então, ela atacaria aquele humano porque ele está simplesmente apaisando ali e ela precisa daquele sangue ou de algum outro elemento para magia, ou simplesmente porque ela sabe que ele vai atacar porque está sendo curioso demais. Então, ela tem como captar. Sereias podem ter algum tipo de interação mágica com algum tempestades marinhas, algum tipo de coisa assim? Totalmente. E normalmente, se a tempestade começa no mar de alguma forma, provavelmente elas estão influenciando nessa densidade que existe de água, no nível de água, na forma de vapor, que começa ali no mar e vem arrastando para a terra. Então, provavelmente, é elas que influenciaram aquilo de alguma forma. Então, elas controlam, de certa forma, o clima também. E deusas e deuses ligados às sereias e tritões? Nós temos vários, né? Temos Iemanjá, Afrodite, Ran, e como entre outras. Não necessariamente existe um certo culto das sereias. Como eu disse, elas são animais, são seres físicos, até onde o meu estudo chega, mas não existe um culto, não existe uma coisa que elas têm um altar e elas vão lá cultuar. Da mesma forma que outros animais não cultuam. E o que você acha das pessoas que colocam, por exemplo, que tem essa fascinação por sereias, que às vezes as pessoas compram uma cauda e colocam. O que você acha disso? Você acha que ajuda, que atrapalha todo esse conceito de sereias? Olha, eu acho lindo, né? Eu acho incrível, é lindo, eu usaria, só que é uma brincadeira, é uma ideia lúdica do que a sereia é
é uma ideia fantasiosa, hollywoodiana. Comparando, por exemplo, com a bruxaria, é eu gostar do Harry Potter e comparar com a bruxaria na prática. Sim, sim. Então, é lindo, eu acho incrível as pessoas que gostam, se vestem, se sentem às vezes sereia, mas é totalmente diferente do que realmente o ser sereia significa. A sereia é um animal instintivo, um animal assassino. A orca, por exemplo, foi vista muito bela por conta dos filmes que foram lançados, sim, mas é um animal que mata. Até mais feroz muitas vezes que o tubarão, por exemplo. Sim. E a sereia está na mesma pegada. É lindo se ver aquelas fantasias, escamas e brilhos, mas aquilo é totalmente lúdico. E, por exemplo, para quem quisesse saber mais sobre sereias, sobre magia de sereias, você planeja fazer algum curso informativo sobre isso? Sim, está em desenvolvimento, porque não é um tipo de curso que lida com magias em que nós utilizamos elementos como velas, os adereços que nós costumamos ter para facilitar esse desprendimento da nossa mente, um altar, coisa do tipo. Então, está muito ligado ao nosso instinto. Então a gente precisa. Aí entra a parte de glamour, tem que saber lidar com esses seres, você tem que conseguir se introduzir astralmente no mundo, né? Na casa desses seres. Então eu tenho desenvolvido para poder conseguir fazer com que a pessoa acesse isso de alguma forma. Então eu pretendo sim um dia começar a ministrar um curso sobre o assunto, mas ainda está em desenvolvimento e assim que tiver, vamos avisar para todo mundo poder me procurar para a gente poder fazer. E com certeza o Via Paganos vai convidar a Miriam Mizeri para dar esse curso. Claro, espero, com grande carinho. E uma última pergunta, você já entrou em contato com alguma sereia? Já entrei em contato, inclusive essa sereia me deu o nome, se chama, acredito que traduzindo, né, no português, claro, Vivian. Já tive com outras também, só que essas outras não dão nome. Quando algum ser, independente de qual seja, que lida com magia e que está tendo contato com você, te fornece o nome, existe uma confidência, ela confia em você de alguma forma. E ela me ensinou bastante coisa, inclusive técnicas de alteração de imagem e essa técnica de lidar com o clima. Que magias climáticas, principalmente para quem está próximo ao mar, como no meu caso, é muito mais fácil de você conseguir desenvolvê-la. E não é fácil ir falar com ela, eu consegui através de uma projeção, que essa projeção foi muito natural, porque foi em um sonho. E foi bem real mesmo esse contato. Ela não era bonita como todo mundo acredita, não era. E ela me falou bastante coisa, inclusive quem tem prática com astral e quiser tentar, o endereço dela é pelo nome, tá, gente? Podem ir, tentar, não sei se ela vai ser receptiva, inclusive você pode tentar também. Vou entrar em conta e entrevistá-la. Faz uma entrevista, mas foi bem legal, porque como eu disse, um ser específico, a Vivian, ela é específica porque eu posso ter um acesso a ela quando eu quiser, entendeu? Justamente por ela ter me dado o nome. Perfeito. Obrigado pela dica. Eu que agradeço. Aguardem esse curso da Miriam, com certeza nós vamos levá-la para o Via Paganos para esse curso. E aqui vocês têm mais informações sobre sereias e futuramente vamos ter mais ainda. Até a próxima. Tchau.